encerramento do curso, né? Não é mais o encerramento do módulo. Como vocês sabem, esse foi um curso concebido, né, com 3 módulos de duração. E hoje a gente encerra. Chegamos numa hora completa. E a gente encerra, essa foi justamente a ideia, né? Trazendo uma discussão que é a discussão que permeia todo o curso, independentemente de qualquer assunto que a gente tratava, a gente sempre tinha como pano de fundo como é que está o SUS, como é que está o SUAS, como é que a gente lida na rede pública com todos esses assuntos que a gente tratou. Bom, gente, está todo mundo, acho que nesse sentimento, né, de fechamento, certo luto, então, com muita alegria, com muita tristeza, vamos dar início à nossa última aula, de 1 ano e meio de curso, né, e o nosso formato, então, hoje está um pouco diferente, uma espécie de mesa redonda que a gente está fazendo, e dizer que é dar as boas-vindas à nossa convidada, ao nosso convidado, e dizer que é uma honra receber vocês aqui, pessoas, a Luziele, que é referência, né, para assistência social, não só em Florianópolis, como no Brasil, e o Marco também, que é uma referência na saúde. Então, a gente está muito feliz de contar com vocês aqui hoje. Professor Marco, fique à vontade. Obrigado. Estou achando chato ficar sentado. A cena é tua. Mas eu preciso me encostar porque eu não aguento mais. Então. Bom dia para todo mundo. E é um prazer estar aqui com vocês. Eu estava preocupado que fosse quase todo mundo se aposentando. Não. Então temos muitos anos de luta pela frente. Ótimo. Porque a história que a gente está vivenciando nesse momento é uma história que, além de ser muito pesada, ela deixa a gente muito apreensivo, porque eu vivenciei luta para transformação. O que tínhamos de saúde antes do golpe militar, já comecei a trabalhar com a perspectiva de pensar um sistema de saúde logo em seguida do golpe militar. Eu era adolescente nessa época e vivenciei a luta toda contra a ditadura militar. Era uma luta que a gente tinha uma solidariedade, estava todo mundo junto, fomos construindo um grande coletivo, até que a gente se sentiu forte o suficiente para fazer proposições e ajudar a terminar com a ditadura. Era um tempo, paradoxalmente, duro e de esperança. Hoje o tempo é duro e não tem esperança. Então, é pior. Não que seja tão sanguinário quanto foi a ditadura, que não foi boazinha nem um pouco, mas é um momento de que a gente tem que começar a ter esperança de novo, para ver se a gente pode construir um outro futuro. O futuro que está se apresentando com o golpe feito pelo Temer e sua catreva toda. Vocês lembram por que teve o golpe? Pedaladas fiscais, não foi isso? Foi muito grave isso, de certo. Tão grave quanto as coisas que estão acontecendo, não. As coisas que estão acontecendo agora são menos graves. Que horror, não? Isso é naturalizado, tudo bem. Tá? E a reação nossa também não tem. Então, a ideia é, antes do suicídio, a gente tentar fazer alguma coisa. Tá? Eu quero ver se a gente consegue. Eu sou conhecido como Marcão por causa do meu tamanho e gosto de ser chamado de Marcão. Essa história de professor Marco é coisa da Marcão. Eu sou conhecido desse jeito como Marcão. Meus alunos todos me chamam de Marcão e a gente somos companheiros de luta. Portanto, que história é essa? Tá? Então, eu passei um texto para vocês, não sei se vocês leram, em final de curso, eu não tenho o menor saco de ler. Mas no texto eu conto um tanto a história de como é que a gente constituiu a reforma sanitária, o movimento pela reforma sanitária. É um texto escrito de uma forma boa de ler, os meus alunos da graduação entendem, tá? Então é ótimo. Eu tenho tentado escrever desse jeito, um jeito que as pessoas entendam. Me parece também uma coisa que eu não considerava antes, a compreensão do que está acontecendo,
a compreensão do que se está falando hoje é muito mais difícil para os alunos do que era há 20 anos atrás. Quando se falava algumas coisas, era óbvio para os alunos, hoje não é. A gente tem que decodificar tudo. Quando a gente se refere ao conceito de saúde da 8ª conferência, eu vou falar nele, eu não sei se já foi falado ao longo do curso, mas o conceito de saúde que o Aroca pronuncia na 8ª Conferência Nacional de Saúde é um conceito de saúde que nós da saúde coletiva e o pessoal do mundo que pensa num outro modelo de saúde e de sociedade adota como o bom conceito de saúde. Ele diz que a saúde depende de uma porção de condicionantes, tais como falta de saneamento, falta de acesso a postos de saúde, falta de acesso à educação pública e gratuita, falta a posse da terra, falta a salários dignos, etc. Vírgula. Mas, em última análise, depende de como se organiza socialmente a produção. Esse depois da vírgula, que é, mas em última análise, depende de como se organiza socialmente a produção, a gente diz na sala de aula, os alunos não entendem o que é isso. E eu tenho dúvida se isso já está plenamente decodificado para todos vocês. Porque é disso que a gente fala quando está tentando conceituar a saúde. A saúde é determinada socialmente. Ela não tem como um dos determinantes a sociedade. Não, a sociedade causa doença. O jeito que se organiza a sociedade. E o jeito que se organiza a sociedade é, em grande parte, pautado pela forma como se organiza a produção econômica. É na produção econômica que se gera uma porção de coisas, dentro de culturas diferentes, de formações sociais diferentes, com algumas nuances, portanto. O capitalismo brasileiro não é igual ao capitalismo inglês, nem ao capitalismo norte-americano, nem ao africano. Mas todos são capitalismo. Então, a organização da produção é capitalista, mas a formação social faz com que seja um pouco diferente. Por exemplo, quando nasce o sistema de saúde inglês, o NHS, em 48, a Inglaterra estava destruída, e com a Inglaterra destruída, o capital inglês, para se reerguer, entende que é preciso que haja um investimento deles em prol da saúde da população, para que a população possa voltar a produzir e, de alguma forma, contribuir para que o capital melhore. Então, a palavra, que embora possa ser, entre aspas, utilizada naquela época, era: nós ricos temos que ter solidariedade. Nós ganhamos mais, o pessoal está morrendo, então nós vamos ajudar. E o que pauta o sistema do NHS é solidariedade. É um país de direita, a Inglaterra há muito tempo, é capitalista até o âmago, e assim mesmo solidariedade é uma palavra forte. Eles tentaram fazer com isso o que a gente hoje chama de social-democracia. Pessoal, é tão confuso discutir isso hoje que eu penso que a gente tem que abrir o leque de um jeito impressionante para poder discutir sistema de saúde. O que acontece? De 48 para cá, a Europa e a Inglaterra foi construindo valores que hoje a gente chama genericamente de cidadania. Eu não gosto muito da palavra, mas enfim, é uma palavra bastante usada. Então tem cidadania na Europa. É uma cidadania tal que, quando as ameaças à social-democracia se colocam fortemente, o povo reage. E eu não estou falando de ameaças ao capitalismo. Eu estou falando de ameaças à social-democracia, que é um modelo capitalista. Social-democracia, portanto, nós estamos falando no marco teórico do capitalismo. Social-democracia não abre mão do capital, só faz concessões ao proletariado. Faz algumas concessões, como um melhor salário, uma condição de dignidade, eventualmente cidadania. Então, isso caracterizou o pós-guerra, construiu o NHS. E nós, enquanto eles iam construindo o NHS, nós tínhamos um governo democrático em crise, não tivemos o golpe militar em 61 por uma reação do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, que evitaram que o golpe militar fosse antecipado em 3 anos. E aí o João Goulart consegue avançar um pouco em alguns direitos.
tão assustadores para o pessoal dos Estados Unidos e para os militares, que tem um golpe militar em 64. O que estava colocado em xeque com o João Goulart, eu sinceramente não entendo bem, porque o João Goulart era capitalista, o João Goulart era latifundiário, inclusive, tá? Extensas terras no Rio Grande do Sul e no Uruguai para a criação de gado, só que ele era populista, ou seja o nome que se der, mas ele entendia que precisava conversar com a população para ver que direitos sociais poderiam ser ampliados. E isso ameaçava os Estados Unidos nessa época. Os Estados Unidos tinham engolido uma revolução em Cuba 2 anos antes, em 59, e não se conformava com a ameaça, com a possibilidade de que os países se transformassem em países socialistas naquele momento. Não estava colocada materialidade no Brasil para isso, de jeito nenhum, mas eles entenderam que era perigoso. Então fizeram o golpe militar preventivamente. E o golpe militar durou 21 anos, foram 21 anos que, para a saúde, foram desastrosos, e é isso que eu explico um pouco no texto que eu passei para vocês. A história desses 21 anos, e como é que a gente foi enfrentando esses 21 anos. Então, a ideia é que se pode ter um sistema de saúde em vigência de social-democracia. Um sistema de saúde, digamos assim, digno. Se não é exatamente o sistema de saúde que a gente imagina, pelo menos um sistema de saúde digno. Na década, ou seja, no período de 64 a 85, a gente se juntou. O pessoal comunista, o pessoal socialista, o pessoal anarquista, junto com o pessoal social-democrata, junto com o pessoal que não gostava de ditadura, que eram liberais. Juntamos-nos todos e terminamos com a ditadura militar. Eu fico pensando se nós terminamos mesmo com a ditadura militar ou se quem terminou foram os liberais. Porque termina a luta, termina o golpe militar e entram os liberais na boa. A gente assume um governo progressista logo que termina o governo militar, José Sarney, uma figura progressista de esquerda. Caiu o teto na minha cabeça. E o presidente do país, depois do golpe militar, é o José Sarney, que 6 meses antes era presidente do partido que sustentava a ditadura. Logo, a Casa Grande continuou mandando. Mas, pelo menos, não tinha formalmente uma ditadura e a gente tinha a possibilidade de, pelo voto, acreditávamos nós, conseguir algumas coisas. Nesta época, eu militava no tal movimento da reforma sanitária e a gente conseguiu aprovar que teríamos uma constituinte, íamos construir uma nova constituição. O povo da saúde tinha se organizado no movimento da reforma sanitária pelo menos uns 13, 15 anos antes de terminar a ditadura. A gente foi se organizando e essa organização é importante da gente entender. Eu estou querendo trabalhar 2 coisas em paralelo e estou confundindo a história, talvez. Mas eu acho que é melhor chegar na década de 70 primeiro para depois chegar no fim do que a gente fez com a saúde. O governo militar, ele desmontou o pouco que estava se construindo no governo João Goulart. O governo João Goulart tinha feito a 3ª Conferência Nacional de Saúde e foi uma conferência que pensava em criar atenção primária, pensava em criar o Estado responsável pela saúde da população. Os indicadores de saúde estavam melhorando no país. Naquela época, as infecciosas eram disparado as causas maiores de doença, as infecciosas e as nutricionais. Nutricionais por desnutrição, não por obesidade. A desnutrição e a morte por gastroenterite era maciça no país inteiro. Nós tínhamos mortalidade infantil em cidades do Nordeste, tipo 350 por mil. Não é 15 por mil, é 350 por mil. Então, a gente começa a baixar e isso chega a cair até 200 por mil. Nos primeiros 10 anos do golpe militar, volta para 350. Isso é uma coisa importante de entender.
o golpe militar foi bonzinho. Essa mortalidade infantil significa que o governo militar assassinou quantas pessoas? Então tem que se entender desse jeito. Tem que ser essa a leitura. O governo militar, em nome de sustentar o capital, matou um monte de brasileiros, não fazendo políticas de saúde. Então, ele organiza um tal de INAMPS para fazer o atendimento médico. O INAMPS era consultas só, com muito uso da tecnologia possível naquela época, ou seja, se pedia muito exame. O Brasil chegou a ser o maior produtor de nomes comerciais de medicamentos do mundo. Nós tínhamos algo como 30 mil nomes comerciais de medicamentos. Os Estados Unidos, que é a matriz do capitalismo, tem 6 mil. Então nós tínhamos uma abundância de medicamentos, todos proibidos lá eram vendidos aqui. E a ideia era justamente essa: suprimir o conteúdo de entender farmacotécnica e farmacoterapia dos cursos de medicina, para que o médico não soubesse e ficasse refém dos laboratórios. Aliás, isso continua até hoje. Então, a gente é um passador de medicamento e um pedidor de exame. Mas a população pode reagir. Em que lugar ela não reage quando ela é paciente? No hospital. No hospital ela fica deitada, a gente pede o exame que quiser, faz o remédio que quiser, que ela não está ali deitada. Não tem interferência social. Então, podemos nos dedicar a isso. Portanto, em que se centra o golpe militar? Nessa trinca. Medicamento, exame, hospital. Investimento maciço nisso. E aquilo que se pensava em 63, de tentar construir uma atenção básica, morre completamente. O INAMPS não tem nada a ver com atenção básica, tem a ver com consulta especializada. Um médico recém-formado, de preferência, para pedir um monte de exame e fazer um monte de encaminhamentos. Se cria a lógica da medicina UAU. A UAU aí não é de cachorro, é ao patologista, ao pneumologista, ao endocrinologista, ao. Tá? E nessa lógica da medicina, todo mundo dos profissionais ganha. Então, portanto, é um bom modelo. Modelo em que, em vez de uma consulta resolvente, gera 10. Tá? Esse é o modelo INAMPS, modelo que foi implantado na ditadura militar, com muita hospitalização. Se considerava mais ou menos 10% de hospitalização, de cada 100 consultas, 10% iam, 10 consultas, de cada 100 consultas, 10 iriam para o hospital. Na Inglaterra, de cada 250 consultas, 10 iam. Ou seja, repara que diferença dá. Era 2,5 vezes a mais aqui no Brasil do que era na Inglaterra, nessa época. Então, isso gera um imaginário popular, por outro lado. Que medicina é hospital, remédio e exame. Então, o modelo gerado foi esse. A gente tenta desconstruir estupidamente isso hoje, não consegue. Esse imaginário popular é mantido pela indústria de medicamentos, pela indústria de equipamentos e pela indústria hospitalar, pela mídia como um todo. A boa medicina é aquela que pede um mundaréu de exame, a boa medicina é aquela que dá um mundaréu de remédio. E o hospital é o templo da saúde. Não é o templo da doença. É o lugar onde todos os doentes vão. Portanto, não é saúde. Bom, então tentei caracterizar, grosso modo e rapidamente, o que foi o modelo do golpe militar. Foi sustentação a isso. Nós começamos a nos organizar de um jeito interessante. Tinha um núcleo do pessoal que trabalhava no INAMPS, que antes de trabalhar no INAMPS trabalhava nos antigos IAPs. Eu não vou discutir isso agora para não perder tempo. Não sei se tu vai entrar nesse assunto depois. Tá. Os institutos de aposentadoria e pensão pré-golpe militar. Tá. Esse pessoal acaba que foi captado pelo INAMPS e começam a ver que, na época que eles tinham os institutos de aposentadoria e pensão, eles gastavam muito menos com previdência social, se pagava 3% do salário, pessoal, 3% do salário para fazer previdência social. Nós, funcionários públicos, tivemos a sorte de passar para 14 agora. E dava. A população era mais jovem. Balela. Balela, a gente prova, requeter prova,
que a Previdência é superavitária. Toda essa folia que a mídia faz e o modo de produção capitalista faz, de que é deficitária, não. Sobra dinheiro aos montes na Previdência. Desde que o governo coloque a parcela dele, tá? Que é definido pela Constituição que colocaria. Não coloca. Tá? Nunca colocou. Aí dá um rombo imenso. Bom, então, começamos a nos organizar e o pessoal dos antigos IAPs começa a dizer que, olha, eles gastavam menos antes e tinham mais resultado. Portanto, eles queriam que o dinheiro que ia para o INAMPS voltasse a ser administrado pelo público e não pelo privado. Porque o dinheiro do INAMPS estava construindo hospitais privados ao longo de todo o Brasil. Eu vivenciei isso na região de Chapecó. Abelardo Luz tinha um hospital em que o dono do hospital dizia: o senhor lembra, professor, dos velhos tempos? Eu digo: que velhos tempos? Aquele tempo que o governo nos dava dinheiro para a gente construir o hospital onde a gente quisesse. Eram 10 anos sem juro, professor. Sabe lá o que era? Empréstimo que 10 anos não conta. E tu vai começar a pagar 10 anos depois, naqueles 10 anos não contou juro. Uma delícia isso. Qual era a lógica? Expandir os hospitais privados. Se expandiu aos montes. E daí? A população. Bom, o governo comprava do hospital privado o serviço. Que maravilha. Ele construía e comprava o serviço. Então isso dobrava o gasto. Então o pessoal do INAMPS começa a denunciar isso na década de 70. O pessoal do Ministério da Saúde começa a pegar os indicadores de saúde e diz: olha, está piorando tudo, pessoal. O Ministério da Saúde tinha 8% do orçamento em 1963. 8% do orçamento do país era para o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde fazia só prevenção. O Ministério da Saúde passa a receber, a partir do golpe militar, 0,8% do orçamento. Cai de 8% para 0,8%. Com 0,8% não se faz mais nada de prevenção. Por quê? A lógica era: quanto mais doente tiver, mais hospital vamos ter, mais lucro vai dar para o complexo médico industrial, que é o fabricante de equipamento, de medicamento e de hospital. Esse modelo é passado para as faculdades e isso é ensinado nas universidades. Se faz uma reforma universitária com essa direção. A gente que estudava medicina nessa época diz assim: mas não era isso que eu queria estudar a melhora da saúde da população. Com quem que eu vou discutir? Com o pessoal do Ministério da Saúde, que reclamava que a verba estava pequena. Com o pessoal do INAMPS, que dizia que o dinheiro tinha que ser administrado pelo público. Então esse pessoal, que a gente chama de preventivista e publicista, são umas pessoas que se organizam e começam a dar palestra para estudantes nos encontros de estudantes. Nessa época, eu, coincidentemente, eu me identifico muito com Forrest Gump. Tá? Eu estava lá quando as coisas aconteceram. Tá? E aí, bom, estava lá. E aí eu participei das primeiras palestras para estudante. Eu era líder estudantil na minha faculdade e fui lá entender. Eu digo: mas então não é aquilo. Então comecei a entender algumas coisas e entrei na subversão. Passei a ser subversivo. Tá? Subversivo porque entendia que o sistema de saúde tinha que ser diferente. Eu era comunista porque achava que o sistema de saúde tinha que ser diferente. Eu não tinha a menor ideia do que era ser comunista. Tá? Mas era comunista. Tá? Então, comecei até a estudar essa coisa. Eu digo: vamos ver o que eu sou. Tá? Bom, eu então entro nessa luta como estudante e eu fiz faculdade de medicina em Pelotas. Pelotas tinha uma formação, tem ainda uma formação diferenciada, porque foi uma faculdade que nasce antes do golpe militar, e os meus professores eram professores formados com uma outra lógica, com a lógica do médico geral. Embora muitos fossem especialistas, como meus professores, eles davam autonomia para a gente acabou inventando um posto de saúde. Eu aprendi muita medicina no posto de saúde na década de 70, quando não tinha, comecinho da década de 70. Não tinha nada de posto de saúde, a gente ia trabalhar no posto de saúde e um professor bancava para nós, o professor Amilcar Gigante, um monumento de clínica no Rio Grande do Sul. Ele nos emprestava o receituário dele assinado e o pedido de exame assinado. E dizia: Marcão, usa com parcimônia. Eu não usava nunca. Tá?
o que me fazia? O que eu tinha que fazer para não usar nunca? Eu tinha que colher história exaustivamente, entender o que acontecia, fazer exame físico, volta amanhã, deixa eu estudar. E, bom, era um outro modelo de medicina. Então, os professores nos davam autonomia. Então, eu, com base nisso, comecei a desenhar um modelo de medicina na minha cabeça. Eu digo, é isso que eu quero ser. Quero um médico de 15 anos antes, na prática. Bom, então, como estudante, pensando isso, vou trabalhar com o bairro popular. E no bairro popular, o pessoal diz, que bom que vocês estão trabalhando conosco, a gente está se organizando. Começo a trabalhar com o movimento social, na década de 70. Então, no Rio Grande do Sul, era a Universidade Federal de Pelotas, onde eu estudava, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tinham esse tipo de trabalho. Nos articulamos, e em 73, a gente começa a promover movimentos estudantes coletivos no Rio Grande do Sul, para trabalhar em população desorganizada, em favelas, objetivamente. Trabalhar em sindicato era proibido e altamente censurado, a gente ia para a cadeia se trabalhasse com sindicato. Então, nós trabalhamos com população de organização de movimentos sociais. Nessa organização de movimentos sociais, acaba que a gente criou uma residência em medicina de família e comunidade, não tinha esse nome, a residência de medicina comunitária, a especialização. Depois descobri que foi a primeira que teve no Brasil, a residência do Murialto, e eu fui fazer essa residência. Eu e a Silvia, minha companheira, fomos morar na favela há 2 anos, enquanto a gente fazia residência. A gente aprendeu ali com eles, então a gente estava engajado em movimento popular, assim, na carne e na pele. Isso é uma característica do movimento de saúde do Sul. E do Sul é Paraná, Londrina tinha um trabalho semelhante, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina não tinha ainda. São Paulo, a Laura Feuerwerker disse que no interior de São Paulo tinha. É verdade, porque a gente fez algumas conferências de saúde populares na época da ditadura, no interior de São Paulo. E o interior de São Paulo tinha uma ligação com a igreja, como nós tínhamos uma ligação com a igreja no Rio Grande do Sul. Quando diz ligação com a igreja, vocês pensam, bom, os evangélicos? Não, não eram os evangélicos. Era a pastoral de saúde da religião católica, com os padres, tinha uma cisma na igreja, eram chamados de teologia da libertação, tá? E a gente trabalhava com a teologia da libertação. Aprendi um monte de músicas de Jesus Cristo nos libertará, vamos para a luta pessoal, esse tipo de coisa. Eram as músicas que tinham nessa época. Tá? E eu era ateu, e as pessoas chegavam e diziam assim, mas tu não é ateu. Eu digo, sou, mas não, tu tem Cristo no coração. Eu digo, vamos falar que seja. E vamos lá. E trabalhávamos juntos na boa. Por causa dessas ligações, quando eu vim para cá, para Santa Catarina, eu vim para cá em 77, fui ser médico na Barra da Lagoa, o pessoal da Pastoral de Saúde tinha ligação comigo, foram me procurar em 77 e começamos a trabalhar em Santa Catarina. Então, trabalhei com a Pastoral de Saúde bastante tempo, a gente acabou criando um projeto em Chapecó, um projeto de atenção primária, com agentes comunitários de saúde, estou falando de 1980 redondo, estou falando de agentes comunitários de saúde. Isso vai surgir oficialmente muito depois. Tá? Quando diz assim, nasceu tal ano, eu digo, tá? Isso a gente fazia muito tempo atrás. Aqui no Sul, a gente tinha movimento social e medicina comunitária. No resto do Brasil, os preventivistas e publicistas, que era o pessoal do Ministério, pessoal, se grudou em criar um núcleo intelectual super importante, chamado SEBS, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. O SEBS existe até hoje, agora parece que ele nasceu pelo menos com uma cabeça melhor, porque perdeu o rumo durante um tempo, agora parece que achou o rumo de novo. E depois eu vou explicar por que isso. Posso adiantar? O Milor Fernandes diz que esquerda só se junta na cadeia. Então deve ser por causa disso que a gente está se juntando de novo. Entende? Então tem ameaça de cadeia, opa, vamos nos juntar e pensar junto de novo. Então tá, estamos indo junto de novo. Então o SEBS naquela época era progressista dessa, discutia saúde, mas saúde vinculada à sociedade, entendendo que o modelo de sociedade determinava a saúde. E o SEBS era afiliado entre aspas, mas identificado com um movimento chamado Movimento de Medicina Social, que tinha na América Latina, forte, especialmente com Juan César Garcia, que é o nosso grande pensador, o pai da medicina social da América Latina,
Tem textos, esse nome é de gravar, se vocês quiserem entender um pouco mais isso, é Juan César Garcia. O pessoal do SEBS era alinhado nessa lógica, que a gente chama lógica da medicina social. Não entendam que eu estou falando da medicina como médico, mas da medicina como o corpo da área da saúde. Tá? E aí, o SEBS publicava uma revista chamada Saúde e Debate, e esta revista, então, a gente criava o núcleo do SEBS numa cidade e passava a ser vendedor da revista. O presidente do SEBS daquela cidade recebia as revistas, passava para os sócios, a gente ia discutir os textos, ia tentar produzir textos. Então, a ciência na área da saúde coletiva começa no Brasil, muito importantemente, com esse núcleo, SEBS. Na época, eu fui presidente do SEBS de Porto Alegre, enquanto fazia residência, vim para cá e a gente criou o SEBS de Florianópolis. Então, com o SEBS de Florianópolis e com a Pastoral de Saúde, a gente foi criando o SEBS. Criamos o SEBS em Joaçaba, em Criciúma, em Joinville, e, bom, nós tínhamos núcleos de discussão. Então, a nossa proposta de organização passava por discussão de texto intelectual, por movimento social, movimento estudantil e medicina comunitária. Tinha um desenho próprio, a nossa reforma sanitária aqui no Sul. O centro pensador era Rio-São Paulo. A Laura contesta que São Paulo estava junto. Ela disse que não, era Rio e Minas. Que São Paulo era marginal nessa época. Como São Paulo é sempre um estado poderoso, eu sempre boto ele junto com os poderosos. Tá? Mas ela disse que não. Na verdade, grande parte de São Paulo estava num outro tipo de pensamento, que eu vou tentar explicar para vocês ali. Ali. Tá? Nessa coisa branca ali. Não, está ali os pincéis já. Tranquilo. Então, na década de 70 a gente começa a se organizar. Em 76 a gente cria um movimento nacional chamado Movimento da Reforma Sanitária e brigamos a partir daí da criação do movimento enquanto instância em 76 até 85 para terminar com a ditadura e ter um sistema de saúde. Então, rapidamente eu contei essa história, tem muito buraco aí no meio que eu penso que no texto dá para ler razoavelmente. Em 85, então, a gente redemocratiza, organiza a conferência, e aí tem uma variável que eu acho importante de explicar, que é a seguinte: o Arouca, que era o coordenador da 8ª conferência, ele era vinculado ao Ministério da Saúde, antes. Ele tinha questionado o modelo preventivista, e eu vou já discutir isso, o que é o modelo preventivista. Ele questionava isso, e o Écio, que era o outro coordenador do SEBS, ele era do antigo INAMPS. Portanto, ele achava que os hospitais tinham que ser públicos. Ele tinha uma lógica hospitalar, uma lógica de IAPs. E os dois conviviam absolutamente em choque. Quando começa a redemocratização do país, tem duas correntes dentro do movimento sanitário muito claras. Uma corrente hospitalar e uma corrente popular. A corrente popular ganha o espaço da 8ª conferência, ganha mídia, de alguma forma, mas quem ganha poder é quem continuava com a lógica hospitalar. Então, a gente rompe com a 8ª conferência em 86, mas não rompe, porque a lógica continua sendo a lógica da Casa Grande. Então, eu vou parar um pouquinho agora para chegar em 86 e discutir teoricamente alguma coisa que eu acho importante. De que área são vocês? A grande maioria de que curso é? Psico? Levanta braço. Psico, levantou o braço. Ave Maria. Tá. Serviço social. Enfermagem. Odonto. Medicina. Bom, são as áreas mais frequentes: fisioterapia, educação física, fono, terapia ocupacional, farmácia. Acho que chamei todo mundo. Então, é psico, serviço social, a grande maioria, disparadamente. Assim. Direito? Quem? Quero falar contigo depois. Nós precisamos muito de vocês. Tá? Tem uma colega tua que está começando a fazer mestrado conosco, estamos encantados, lá na Univale. Bom,
gostam. Meu Deus do céu. Não, a gente negocia, não tem problema. Negociamos, tá? Eu espero terminar em 10, tá? Mas em 5 não vai dar mesmo. Tá? Tem quadro ali, Marcos. Pode tirar essa. Tem um quadro branco também. Pessoal, da psico, vamos partir para a Gestalt aqui um pouquinho. Queiram ler o quadro, por favor? A, B, C, confere. Vamos ler o quadro aqui agora. Doze, 13, 14. O que significa, portanto, isso aqui? Esse do meio ali. Pode ser 13, pode ser B. Depende de quê? Do contexto do referencial onde eu estou. Então, o meu referencial, a minha teoria, o meu grupo, o meu coletivo, vai me fazer ver de uma determinada forma. A minha cultura, o meu coletivo, vai me fazer ver de uma determinada forma. Portanto, que cultura nós temos na área da saúde? Eu costumo definir o modelo que a gente usa em 3 modelos. Isso faz parte da minha tese de doutorado. Eu trabalhei justamente com isso. Eu digo que tem uma área chamada saúde pública, uma área chamada saúde coletiva e uma área chamada, digamos, saúde clínica. Esse nome aqui é complicado de achar um nome que sintetize tudo. O epistemólogo que eu estudo, que se chama Ludwig Fleck, ele tem muito pouca literatura sobre ele. Ele é um epistemólogo construtivista, dizem que ele é marxista, que ele foi marxista, dizem que ele era fenomenológico, então tem algumas divergências em relação a ele. Morreu em 61, escreveu o livro dele em 1935 e foi ressuscitado o livro dele na década de 80, e a gente tem estudado ele Europa fora, e agora no Brasil a gente tem estudado bastante esse autor, o Fleck, Ludwig Fleck. Ele tem um livro só que se chama A Gênese e o Desenvolvimento de um Fato Científico, em que ele analisa como é que o fato científico vai se transformando, porque coletivos de pensamento dentro de uma estrutura histórica vão pensando de forma diferente. Então, esses jeitos de pensar diferentes construíram essas 3 áreas na área da saúde. O pessoal da medicina normalmente aprofunda bastante a história da saúde clínica, é hipertrofiado o jeito biologicista de pensar, que a determinação das doenças seria pela célula, pela alteração celular, pelo DNA, pela bactéria que entra, pelo vírus, ou seja, é ali no micro que tu vai explicar as doenças. Esta é a lógica da saúde clínica. A lógica da saúde pública é a mesma. Ela entende que a determinação é biológica, mas trabalha com variáveis, que hoje, para borramento do sentido das coisas que a gente fala, se confunde com determinação. Determinantes e determinação não é a mesma coisa, não são a mesma coisa. A saúde pública trabalha com os determinantes. Os determinantes são falta de saneamento, falta de escola, falta de sistema de saúde, que são coisas que faltam para a população. E, portanto, como tem falta de saneamento, a bactéria se multiplica mais. Portanto, como não tem acesso à educação, ele consome mais remédio. Portanto, ou seja, as variáveis justificam o biológico e continua sendo biológico. O problema é, por que é que uma população tem saneamento e outra não tem? Por que é que uma população tem escola e outra não tem? Por que é que uma tem sistema de saúde e outra não tem? Por que é que uma tem terra e outra não tem? Por que é que um é dono da fábrica e outro trabalha na fábrica? Porque existe um modo de produção organizado dessa lógica, que é a lógica capitalista, onde uns são donos dos meios de produção e os outros vendem a força de trabalho. Nesta lógica, o que determina a doença é essa relação, a relação capital-trabalho. E nessa relação capital-trabalho, a população que vende a força de trabalho não tem saneamento, não tem escola, não tem posse da terra.
Ou seja, aquilo são variáveis da determinação social. Quem pensa assim? A saúde coletiva. Então, a saúde coletiva trabalha com a determinação social, a saúde pública com os determinantes, chamadas variáveis, e a saúde clínica com o biológico. A gente defende, hoje, e a saúde coletiva é entendida como um princípio de conhecimento máximo, dentro da lógica do Fleck, ele diz isso. Qual é o princípio que explica os outros? O princípio biológico não vai explicar a saúde coletiva nunca. O princípio biológico não vai explicar por que a gente tem ultraneoliberalismo hoje. Depois eu quero, na discussão, eu vou discutir ultraneoliberalismo. Tá? Então, ao contrário, discutindo ultraneoliberalismo, a gente vai entender as variáveis e vamos entender que precisa resolver clinicamente também. Então, nessa lógica do princípio do conhecimento máximo da saúde coletiva, a gente tem trabalhado formação de gente desse jeito. E o Ministério da Saúde entra com uma lógica desse jeito só em 2003. Até 2002, olha, passamos de 86, a redemocratização, até 2002, na lógica da saúde pública. A gente começa a construir a lógica da saúde coletiva em 2003. Na verdade, tinha gente no Ministério tentando vender o modelo de saúde coletiva, mas não acontecia. E o que a gente descobre é que, se não trabalhar a atenção básica, a gente não vai resolver a estruturação do sistema de saúde nunca. E para resolver a atenção básica, tu tem que ter boa clínica. Então, tu tem que ter boa clínica, tu tem que entender como administrar a atenção básica, mas tu tem que entender que a determinação é social. Então, tem que trabalhar nos três. Então, a gente defende um modelo esse modelo aqui, que integra os três. Evidentemente que ele pode ter mais área maior de alguma dessas áreas, mas que seja dos três. Entendendo desse jeito, a gente investe na atenção básica, não com a Constituição de 88. A gente vai investir na atenção básica em 93, quando nasce o PSF. Mas nasce timidamente. Ele começa a ser operacionalizado de fato quando tem financiamento do Banco Mundial. Isso vai acontecer em 97. Começa a ter financiamento do Banco Mundial. Até 2001, 2002, nós tínhamos montado uma porção de equipes de atenção primária no país, mas não conseguíamos mexer na formação. Em 2003, a gente parte para uma expansão. Expandimos o que podia e esbarra na formação. Por quê? Hoje, médicos brasileiros se recusam a ir para o interior. Aí, em 2013, a Dilma faz o programa Mais Médicos. A Dilma, modo de dizer, a gente tinha vendido esse peixe para ela um montão de vezes. Tá? Até que, enfim, chega e ela resolve tomar uma atitude. Na atitude dela, ela diz assim, vai ter que ser um programa que tem um caráter emergencial para suprir o que está faltando. Nós tínhamos 60 milhões de brasileiros sem nenhum atendimento, com unidades básicas já prontas, com profissionais de saúde, menos o médico. As prefeituras do Brasil dizem, cadê o médico? E a Dilma responde, então vamos chamar médicos do exterior. Os médicos cubanos têm uma excelência em atenção primária, com exceções, mas sempre tem um que conhece, mas tem um médico cubano que é uma porcaria. Tem. Tá? A grande maioria dos brasileiros é uma porcaria. Tá? Isso não se fala. Tá? Se fala no destaque do médico cubano que é uma porcaria. Tá? Então, eles têm uma excelência em atenção básica, são considerados modelos do mundo. A ONU considera a melhor formação do mundo, a formação cubana, e eles vieram para cá. A nossa ideia foi, então, utilizá-los, entre aspas, para tentar formar. Foi barrado pela corporação médica. Nós não conseguimos encostar nossos alunos com os médicos cubanos, era proibido. O médico cubano podia trabalhar na atenção básica, mas nem ver aluno. Reforma universitária. Foi corrompida a reforma universitária do Plano Mais Médicos. Os médicos cubanos irão embora e nós não temos substituto. Os substitutos serão planos populares de saúde, pensados magnificamente pelo Temer. 75% da população vive exclusivamente do SUS, vai viver de INAMPS de novo. Nós estamos retrocedendo para antes do golpe militar. Portanto, a nova Política Nacional da Atenção Básica, que foi aprovada há uns dias atrás,
ela desmonta com o NASF, desmonta com a atenção básica, com a estratégia de saúde da família e desmonta com a agente comunitário de saúde. Nós estamos vivendo isso. Como é que a gente se organiza? Fica para discussão. O que é ultraneoliberalismo? Fica para discussão. Passo para ti. Obrigada, Maricão. Nada. Agora contigo, Lu. Desde que eu... Sim, é comigo. Olá, bom dia. Deixa eu só me religar isso aqui, que alguém desligou e eu não sei ligar. Deu, né? Fechou? Nas suas costas. A gente fica com vontade de continuar escutando o Marcão, né? E aí chegou eu para atrapalhar, Marcão. Mas que bom! Então, será que você está voltando aí? Tá. Liguei. Então, gente, bom dia. Eu sou Luziele Tapajós, como já disse a Marcela. Eu estava desde 2004, início de 2004, em Brasília, na fundação e construção daquilo que a gente conhece hoje como Sistema Único de Assistência Social SUAS. Então, enfim, tem aí uma história importante, né, de produção mesmo, de pensamento coletivo em torno de uma outra condição de gestão, de atenção, de compreensão da política de assistência. Antes de eu começar, eu quero agradecer o convite da Marcela, do Dario, por estar aqui hoje. Eu estou feliz e emocionada de estar aqui hoje, né? Feliz porque estou diante com pessoas que me parece gostaram muito de conviver esse 1 ano e meio. Você vê aí uma vigorosa emoção, uma coletiva que realmente encanta, né? Quem tá perto aí de vocês. Então, muito bacana poder estar aqui fazendo parte desse momento tão especial para vocês, né? E emocionada porque hoje acontece em Brasília a plenária final da 11ª Conferência Nacional de Assistência Social, que começou no dia 5 à noite, sem começar, porque nessa conferência nacional, na 11ª Conferência Nacional, não foi possível montar a mesa de abertura por absoluta falta de presença, né, do governo, do Conselho Nacional, não é? Visto que a leitura do regimento interno já apontava para o engessamento do debate com relação a proteger as novas não políticas impostas pelo governo fora Temer, né? E isso fez com que o ato político que estava fora da conferência, fora do espaço físico da conferência, na frente do Centro de Convenções de Brasília, ocupasse a conferência, não é? para efetivamente exigir a mudança de metodologia para que o debate acontecesse. Então, o ato político foi um ato que demonstrou, não é, para o governo ilegítimo, os seus asseclas, os representantes do MDS, da Secretaria Nacional e um acanhado Conselho Nacional de Assistência Social, a força de um coletivo que vem discutindo desde junho desse ano, nas conferências municipais de assistência social e estaduais de assistência social, esse desmonte da assistência social. Ontem, uma das representantes dos trabalhadores da assistência social do SUAS, quando foi fazer uma fala numa das mesas, declamou o hino nacional, porque foi a primeira conferência nacional que começa sem a saudação à pátria, né? Porque não houve hino nacional, não houve não houve boas-vindas, não houve olá delegações, sejam bem-vindos, obrigada pelo trabalho, estamos aqui nada. E em 2015 eu presidi a Conferência Nacional, a 10ª. Então eu estou aqui numa salada no mix, digamos assim, né, de emoções, porque hoje a plenária final vai
apontar para aquilo que vai ser a agenda de lutas coletivas. E como disse essa mesma companheira, trabalhadora do SUAS, nós vamos ter que encontrar novas fontes para fugir de um passado que estão nos jogando de uma maneira profunda. O Marcão fala antes do golpe militar, e no caso do SUAS, há mais de 20 anos atrás, sem qualquer perspectiva de compreensão do direito socioassistencial, tão duramente conquistado. Hoje nós temos como uma das principais interlocutoras, eu não diria inimigas, porque é uma coisa tão fora do planeta Terra, que nem dá para chamar de inimiga, que é a musa do voluntariado, do voluntário vivo, que é Marcela Fora Temer, né? Então, fica muito complicado esse debate com alguém fora do planeta Terra, não é? Assim, fica um troço difícil fazer uma reunião, difícil... Enfim, eu não quero ser jocosa já sendo, porque não tem também como a gente aliviar muita coisa para essas pessoas que, de fato, estão apostando muito, né, na impossibilidade de nós darmos continuidade àquilo que nós estamos conseguindo construir desde 2003. E já foi muito. Eu vim apresentar um pouco, entrando no jogo bacana que a Marcela e o Dario propuseram, né? E vocês, esse jogo do como construímos uma rede, como construiremos uma rede aí no pretérito perfeito, né? Essa coisa meio... Eu precisei ir lá, meu Deus, pretérito perfeito. Essa coisa meio bug, cadê a parte? Né? Assim, fugindo um pouco disso, eu vou tentar ser bem breve, mais breve, para que a gente possa fazer um debate, né? Ter mais tempo para o debate. Então, na verdade, entre o como construímos história e o como construímos da agora para diante, existe aí um gap, está se montando essa rede de maldades, que é o como destruímos, né? Entre o como construímos aqui para o como construímos aqui, tem a turma do como destruímos. E o como destruímos está muito forte. Está tão forte que anteontem, e aí vocês vão me perdoar porque eu estou, de fato, com um pé aqui e um pé chegando de Brasília, né? A secretária nacional de assistência social, que é minhas colegas assistentes sociais, a quem eu quero saudar particularmente, claro, né, Marcela? Minhas queridas, inclusive ex-alunas e amigas queridas, né? Que conhecem essa pessoa, que é a secretária nacional de assistência social, chamada Maria do Carmo Brant de Carvalho, conhecida como Carminha Brant. Ela, na manhã do dia 6, numa mesa micha, melancólica, micha no sentido russo mesmo, micha, bem micha mesmo, né? Tentando receber as pessoas, ela levantou e disse: nós queremos anunciar, nós estamos com 1 bilhão e 300 milhões de reais de atraso nos repasses para os serviços tipificados da assistência social nos equipamentos de CRAS e CREAS, né? Em cerca de um ano e pouco. Então, 1 bilhão e pouco de atraso. Ela disse com toda a alegria, né, no coração dela, que naquela semana, e ela fala bem calma mesmo, nesta semana nós estaremos repassando 500 milhões de reais para os municípios. E eu digo isso com muita alegria para os gestores. E com isso eu quero dizer, isso por uma plenária de 3 mil pessoas, que o SUAS não foi desmontado. Aí foi a última frase que ela pronunciou durante esse mês inteiro. Durante esse mês inteiro ela vai pensar 2 vezes no que ela vai falar. Porque ela foi saudada com uma indignação absolutamente robusta de quem está vendo que a realidade é completamente diferenciada. E golpista acha que neguinho
está com o olho fechado para aquilo que está acontecendo em CRAs e CREAs, no caso da assistência social, na rede. Diferente da saúde, na hora que a gente está saindo, vou fazer essa analogia, saindo para fazer vigorar um sistema forte de parcerias, de proteção social não endógena, a gente começa a ser achatado de volta para o buraco da onde a gente quis sair. Só que eles esqueceram um pequeno detalhe. Durante todo esse tempo, desde 2004, nós nos fortificamos. Nós acreditamos na política de assistência social, no direito socioassistencial, tipificamos o nosso serviço, ou seja, nem tudo é assistência social, né? Porque nós somos de um tempo, alguns de vocês não, né? Mas Marcão e eu sou tudo, que sou assistente social há, nem vou dizer quanto, porque estou quase impressionada. Eu tenho 30 anos de assistente social, é um troço... Pois é. Né? E você monta um sopão na praça e fala que aquilo ali é assistência social. Você começa a dar dentro a chapa de cima e a chapa de baixo antes da eleição, e diz que aquilo é assistência social. Quer dizer, uma política que foi moeda de eleitoreira, moeda de troca, moeda de todos os tipos vis, não é? De relacionamento entre público e privado, quando você começa a sair desse limbo, não é? E na hora de consolidar as conquistas, vem essa bolada nas nossas costas, né? Vem esse machado ceifando aquilo que a gente mais acredita. Entretanto, essa raiz está plantada e essa raiz não vai ser arrancada dessa forma. Então, vai ter luta, está tendo luta, e o pessoal na conferência está demonstrando isso. Só para vocês terem uma ideia, eu vou começar, aí eu já termino, né, porque o tempo já acabou. Nos dias 4 e 5, Marcão... Não, tem tempo. Eu estou brincando. Nos dias 4 e 5, nós conseguimos arregimentar cerca de 200 militantes que lutam por esse direito reconhecido na Constituição Federal desde a década de 80. Não é um movimento potente como a que o Marcão se refere, mas é um movimento que nasce, por exemplo, dentro da LBA e sai fortificado como assistência sendo pensada não nessa perspectiva primeiro-damista, nessa perspectiva michuruca, sem potência de emancipação humana e civilizatória, né? A partir daí, a gente consegue montar um grupo de militantes que põe a assistência social no patamar da Seguridade Social, né? Apesar de a gente nunca ter vivido isso no Brasil como ideia de segurança, saúde, previdência e assistência, não é? E esse grupo vem, gerando frutos e gerando bases. Então, o Brasil inteiro estava reunido antes da Conferência Nacional, dia 4 e dia 5, para pensar as propostas que passaram nos grupos da conferência, de forma a salvaguardar aquilo que é importante para os SUAS agora, né? Por exemplo, enquanto eles trabalham na perspectiva de escamotear o golpe no SUAS, nós trabalhamos na perspectiva de garantir que essas situações sejam socializadas, né, amplamente, iluminadas, para que o usuário conheça. E mais, em todo esse tempo, nós conseguimos colocar no palco, no protagonismo não só dessa luta, mas desse direito, o usuário. E ontem, na Oficina Nacional dos Usuários e Usuárias do SUAS, com a representação de Santa Catarina foi eleita o Estado representante no Fórum Nacional de Usuários. Eles diziam e repetiam, nada sobre nós sem nós. Nós somos o motivo de vocês estarem aqui. Isso é muito bacana, porque volta aí para uma outra condição de articulação e de organização que foi elaborada, que foi pensada para CRAs e para CREAs, não é?
de organização de usuários. Os usuários hoje sabem reclamar porque tem o direito, sabem que tem o direito garantido, tá? Então, eu quis fazer isso tudo para que vocês realmente imaginassem que entre como nós construímos o SUAS e como nós a rede, e como nós construímos essa rede a partir de então, tem como destruímos forte e canalha, não é? Nesse meio termo aí. Lógico, eu não vou entrar na história da assistência social nem do SUAS, mas é um pouco para que vocês tenham uma ideia daquilo que foi a história dessa política. Uma política sempre negada, né, como direito e sempre reconhecida como favor. Então, a assistência social ela é palco de moças, não é? Moças boazinhas, porque não pode ser ruim, tá? Tem que ser boazinha. Tem que ser tão boazinha que, como eu sempre falo, você tem que andar com o pescoço até meio virado. Assim. Chega um usuário, né? E você já fica... Moças boazinhas. E a gente no serviço social conhece muito bem, inclusive quando o aluno chega para dizer... você está fazendo serviço social? A gente faz oficinas, né? Sim, eu quero fazer serviço social porque eu quero fazer o bem, né? E isso a gente, né, lógico, eu não estou confundindo serviço social com assistência social. Mas, em geral, essa é uma área absolutamente pasteurizada com essas ideias de bondade, caridade, benevolência. Luciano Huck, encontra a família, aí a família abraça, aí o cara consegue acertar não sei quantas vezes e ganha, né, uma viagem para Disney. Então, assim, nada, é zero, né? Lógico, eu estou falando aqui com profissionais super capacitados e sabem que tudo isso é conquista, né? Por exemplo, quando eu falei do sopão, ora, que política é política se não tem classificação dos seus próprios serviços? O que é assistência social? O que é serviço de fortalecimento de vínculo? O que é atenção integral à família? O que é um benefício eventual? O que é um benefício continuado? E o que é a agregação de serviço, benefício, busca ativa, renda, o Bolsa Família como um benefício assistencial de fundo, de base e etc. Né? Então, essa história a gente foi construindo, né, de LBA a LOAS, de LOAS ao SUAS e toda o grande avanço que é, digamos assim, são avanços recém-conquistados, 2004, 2005, o SUAS tem, alguns contam 12 anos, porque ele aparece como nome num documento institucional em 2005, que é a NOB, não é? Então, se você conta o SUAS da NOB, ele tem 12 anos, né? E ele... Né? O SUAS, o Sistema de Proteção Social, nesse sentido, ele precisou ser estruturado desde a sua base. Nós assistentes sociais e psicólogos, que estávamos, durante o primeiro governo do presidente Lula, na confecção do sistema, né? E tinham TOs, tinham pedagogos, tinham advogados, inclusive foram fundamentais, né? Em toda a normativa, precisamos efetivamente estruturar uma outra arquitetura, não é, da assistência social no país. Então, essa arquitetura, ela olhava para a gestão, para o financiamento e para o controle social. E o SUAS é muito mais do que um modelo de gestão, tá, minha gente? É uma forma de compreender a assistência social como essa política de condição emancipatória, não é? Humanizadora e emancipatória, com tecnicalidades próprias. Nós não temos tomógrafos, nós não temos e etc. A nossa tecnicalidade é outra. Por isso que a gente precisa ter muita
consistência. E é por isso que eu digo, quando a gente começa a ganhar, não é, um estofo, a gente sente o peso, talvez de uma maneira muito, muito mais forte, dessa desmobilização toda. Aqui eu não vou explicar, mas cada item desse, desde 2003, acaba por ser uma área de conhecimento, né? Ou uma área de necessidade de debates e de estudos, né? Desde a política de 2004 até o segundo plano decenal, a gente tentou, né? Quando eu digo a gente, eu digo um grande grupo, liderados pelo ministro Patrus Ananias, em primeiro lugar, depois pela ministra Márcia Lopes, e sempre sob a direção do presidente Lula e da presidenta Dilma, né? O SUAS, ele não pode ser visto só como um novo modelo de gestão, mas como uma concepção de política pública estatal de seguranças sociais tipificadas e padronizadas, vivenciados em equipamentos públicos. Hoje, por exemplo, Marcão, uma hora a gente precisa conversar, a gente tem a exemplo da saúde, que sempre foi muito parceira durante esse tempo em Brasília. Hoje a gente tem registros mensais de atendimento que já nos dizem quem é esse usuário que chega nos CRAS, qual é a demanda desse usuário que chega nos CRAS. A gente tem uma área, uma das funções da política é a vigilância socioassistencial, que tem nos dito a importância desse tipo de iniciativa, esse tipo de direito e a importância do acesso a esse direito, né? Infelizmente, todos esses boletins não são muito divulgados e era justamente algo que estava se projetando quando tudo começa a acontecer. Então, as fases do sistema, não vou me prender aqui, adesão, habilitação e cofinanciamento. Os municípios, eles precisaram, lá em 2004, aderir ao sistema, pactuar um cofinanciamento. Hoje, quem sustenta o SUAS no Brasil, diferente do que muitos pensam, não é o governo federal. Lógico, o governo federal tem o maior montante, mas os municípios hoje, todos os municípios hoje, têm a área de assistência social definida. Pode não ser bem definida, mas existe. Não é alguma coisa aleatória feita por quem não é da área. Para vocês terem uma ideia, em 2004 nós éramos 200 mil trabalhadores sociais na área da assistência social e hoje nós somos 650 mil trabalhadores nessa área, né? Com um plano, com uma política nacional de educação permanente muito interessante e regionalizada, né? Então, primeira fase de adesão, a segunda fase de normatização do SUAS, um processo forte de pactuação e deliberação nacional, não é? A terceira fase de planejamento, expansão qualificada de serviços, aprimoramento das funções da política, porque não se concebia, não é, que a assistência social ela saísse dessa área movediça de ser a política que onde não cabe nada. A saúde não deu jeito, a educação não deu jeito, a cultura não deu jeito, a primeira-dama não deu jeito, o vereador não deu jeito, o arcebispo não deu jeito, o padre não deu jeito, o pastor não deu jeito. Vai para onde? Para assistência social, né? E agora ela volta a ser o muro, não digo nem de lamentação, mas de arrimo, não só da fome que volta a ser o noticiário é nada, é coisa nenhuma, mas volta a estar rondando CRAs e CREAs, pessoas famintas que chegam com essa demanda. Nunca se chegou nesse período em CRAs e CREAs a fome com demanda, Marco. No SUS também. Tá certo? No SUS é a mesma coisa também. E bate lá, bate na Previdência e vem para assistência. E assistência do jeito que a gente está vendo agora acontecer. E essa aqui é exatamente o momento que nós estamos nele. Não é? A consolidação técnica, não é? O reconhecimento político. Evidentemente que ainda muitos prefeitos, muitos secretários municipais confundem muito a área da assistência social.
Não é? Por exemplo, a gente soube de um prefeito no ano passado, nesse ano, que no dia 15 de maio, que é dia do assistente social, deu feriado para assistência social. Então, psicólogo, pedagogo, sociólogo, todo mundo que estava em creche adorou. Porque o tipo se perdeu do teco de um tal... Não, isso foi uma coisa jocosa, mas era assim que ia acontecer se os colegas não tivessem, né, dito, né, menos, né, como diria nosso querido... E uma forte... Não, isso aí você não grava, não, você tira o menos. Todo amor que eu tenho pra gente, não tem menos, não, por favor. E aqui, nessa fase, nessa fase que nós estávamos conseguindo, né, implementar uma forte vazão à profissionalização, né? Ora, nós não podemos pensar em serviços tipificados ofertados com qualidade com um profissional defasado, né? E escolas que ainda ensinam assistência social como alguma coisa de menor importância dentro da proteção social, da Seguridade Social garantida pela Constituição, certo? Então é muitíssimo complicado. E Marcela, na nossa jornada, suas, a gente faz alguns encontros na universidade, a gente vê que realmente os cursos de profissionais da assistência social não ensinam assistência social. Então, o profissional passa no concurso, chega lá e... Sim, né? Então, lógico, passa no concurso, estudou, mas não tem a vivência, tá? Então, o Estado, o SUAS, até então, né? Nós temos abrangência nacional consolidada, né? Com hoje cerca de 8 mil centros de referência. Esse número já está menor. Por quê? Porque com a nova não política nacional da assistência social, não é? Implementada por esse governo fora Temer, o SUAS está absolutamente sob risco, né? E o SUAS, ele só existe no território a partir dos seus equipamentos. O que é que justifica a referência do SUAS nos 10 CRAs aqui em Florianópolis? Qual que é a diferença de ter o CRAS ou não ter o CRAS? É a referência ao direito socioassistencial. É ali que ele vai. Ele não vem lá aqui na Secretaria Municipal e etc. E aí eu não vou falar aqui de Florianópolis porque não é o assunto, mas assim, a gente também está vivendo uma crise grande com relação a esse enxugamento. Porque tudo, qual que é o argumento para o achatamento das políticas sociais? No caso da assistência social, é sempre a crise. A crise é uma coisa tão ampla que ela justifica tudo, né? Só que ela não é decodificada. E aí passa legal, todo mundo, inclusive alguns trabalhadores, não, mas é a crise, etc. Quando a gente sabe que não é bem assim, né? Então, 90% dos municípios brasileiros têm serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, 95% dos municípios com mais de 20 mil habitantes, que essa é a regra, possuem ação de média complexidade, 94% tem rede ampliada de serviço de acolhimento, né, com mais de 50 mil habitantes, um acompanhamento de 56 mil adolescentes por ano nas medidas e um acompanhamento não virtual e nem efêmero, um recebimento de cerca de 30 milhões de famílias, não é, nos CRAS. Implantação de 230 centros POP, não é, no Brasil, que estão ganhando uma nova roupagem por conta da crise, né? Aqui mesmo em Florianópolis a gente tem lutado, né, sobretudo os trabalhadores do SUAS aqui da prefeitura, junto com o movimento social, para que o Centro POP não seja transformado em um atendimento embaixo da ponte para sessão de documentos, né? Ou então para fichinha de alimentação e etc. Isso é uma coisa muito complicada, isso aqui é um serviço, né? O Centro POP é um equipamento que tem um serviço de assistência social dentro. Então, o BPC
4 milhões de beneficiários, entre deficientes e pessoas idosas, e um crescimento bastante significativo, porque é um benefício constitucional, inclusive, que só foi efetivamente trabalhado como objeto de uma política social a partir do Sistema Único. E o Bolsa Família, com até então 13 milhões, já deve estar em 11 milhões e poucos de beneficiários. Aqui uma amostra rápida do próprio Ministério, nós fizemos esses cálculos, né? Então, vocês veem que as coisas não são sempre fáceis, mas que houve efetivamente um outro tipo de tratamento não é uma palavra bacana, um outro tipo de compreensão sobre essa população que não está, que é detentora de direitos, que efetivamente é detentora de direitos, que não está solicitando favor de ninguém, que não está à espera da bondade de ninguém, que está à espera daquilo que foi pactuado entre Estado e sociedade na Constituição Federal, tá certo? Então, nesse sentido, a gente está falando do como construindo rapidamente, como construímos, e temos que falar desse SUS interrompido, né? O sistema interrompido, porque nós estamos exatamente nisso, nesse momento. O SUS interrompido pelo novo regime fiscal, pela reforma da Previdência, pelo SUS de gabinete, onde são feitos programas como, por exemplo, Criança Infeliz, né? Que ainda não atendeu nenhuma criança, não fez nenhuma criança feliz ainda, e nenhum prefeito feliz, nenhum gestor feliz, né? Porque, assim, é um programa que, não, Criança Feliz não está na assistência, mas tirou 60% do recurso da assistência, da proteção social básica. Como é que é isso? Né? E a reforma trabalhista. Então, como que nós construímos uma rede? Eu vou dar só alguns. Eu ia te perguntar se eu conseguir em 5 minutos encerrar, porque o pessoal já está começando a entrar no site que a fome vai batendo. Mas mais 5 minutos aí, eu acho que você faz. Não, a gente volta para o debate para conversar. Mas o novo regime fiscal, por exemplo, quando ele limita as despesas primárias por 20 anos, ele é a cicuta do SUS. Pô, acabou. E do SUS. E da educação e etc. Certo? Ele extermina qualquer possibilidade de manutenção de um sistema robusto e vigoroso de política social. Para que vocês tenham uma ideia, não sei se dá para ver, se o regime fiscal já está em vigor, tá certo? Então, daqui a 20 anos, a gente chega com menos 54% das possibilidades de um orçamento que já está congelado. Só que a gente não precisou esperar 20 anos, porque isso aqui já aconteceu agora. O orçamento de 2018 para assistência social, não é? Ele reduz em 98%, não é? O total de recursos para os serviços. Ele foi recomposto agora, mas uma recomposição mínima para a manutenção do BPC, não é? Ou seja, o congelamento existe, mas a gente não vai nem precisar esperar os 20 anos para ver a coisa acontecer como é. Então, vai pulular, vai acontecer nos municípios, né? Isso vai ser bem interessante ver, né? Esse SUS interrompendo-se, né? E o usuário, já sabedor que tem esse direito, não vai se comportar como outrora, que vai atrás de A, de B e de C, porque tem direito, e isso vai acontecer, tá? Então, eu não vou dizer o que ele significa para assistência social, eu passo para vocês, se quiserem, né, essas telas. No caso da reforma da Previdência, a gente está imaginando, pelas contas do IPEA, um aumento de desproteção de homens e mulheres que são seguradas pelo regime geral de Previdência Social, em torno de 26% dos homens que não vão se aposentar e 44% das mulheres. 60% a 80% no que se refere à Previdência Rural, apesar da mudança da regra, que a gente ainda não sabe muito bem
Qual é? Lógico que aí, aumento da pobreza entre idosos, aumento da desigualdade entre homens e mulheres idosas e aumento da desigualdade entre idosos na área rural e urbana. Aqui o Criança Feliz, que precariza hoje, já existe município contratando para o Criança Feliz por hora, assim como a Estácio de Sá. Bacana, né? Porque agora é assim, não é? Vocês souberam da Estácio de Sá, que demitiu e contratou professor para ganhar por hora. Não? É por hora. 10 mil professores. Na assistência já tem prefeito lançando edital para esse tipo de trabalho, que eles chamam de intermitente, eventual, etc. É a nossa grande, é o legado desse casal aqui, olha que legal. Né? Com as criancinhas. Michelzinho não tá aí não, tá? Michelzinho foi preservado nessa foto. Então, só para vocês terem uma ideia como isso é sério, para concursos públicos, digamos que vocês vão fazer um concurso público, tá? O Programa Nacional de Voluntário, o Viva Voluntário, diz o seguinte: se houver concurso público, houver empate, como é que vai ser o desempate? Se você tiver comprovante que foi voluntário ou é voluntário, etc, etc. É um absurdo, é inconstitucional, é fora de qualquer, né? E aí a reforma trabalhista, etc. Só para terminar, nos dias 4 e 5, quando nós nos reunimos em Brasília para traçar a agenda de lutas em defesa do SUAS, alguns itens de agenda foram definidos. E várias propostas para a Conferência Nacional, e todas passaram, né? Todas as nossas propostas passaram nos grupos da conferência, e a plenária final agora está discutindo e tentando defender essas propostas. Então, denúncia e visibilidade dos efeitos do golpe à sociedade brasileira, do desmonte do SUS e da Seguridade Social Pública, intensificação da agenda convergente com os movimentos sociais contra a desigualdade de classe, gênero, racial e territorial, defesa do Estado laico contra a filantropização em defesa da democracia, pela democratização do sistema de justiça e segurança pública, contra o Estado penal, a violência e a criminalização da população pobre e dos movimentos sociais, luta contra o desfinanciamento das políticas sociais, contra a emenda constitucional 95, a desvinculação de recursos da Seguridade para pagamento dos juros da dívida, DRUS e etc., isenção tributárias, participação da plataforma dos movimentos sociais para a reforma política e ações em defesa de um referendo na forma da Constituição com o objetivo de revogar a EC 95. Combate à agenda conservadora que viola direitos, como a redução da maioridade penal, escola sem partido, ideologia de gênero e outras ações que ferem a liberdade, a dignidade e os direitos humanos. Intensificação das lutas contra as medidas neoliberais, as contra-reformas, especialmente a trabalhista e previdenciária, o desmonte dos sistemas públicos, a destruição dos direitos sociais, fortalecimento das lutas junto aos movimentos de denúncia dos retrocessos sociais do governo brasileiro em todas as instâncias do sistema de justiça nacional e internacional pela violação à Constituição e à legislação do SUS. Porque o SUS agora é lei. O SUS está na LOAS agora, tá? Não estava antes, tá, Marcão? Até 2012 o SUS só era uma ideia institucional. Agora é lei, né? Desde 2012. Intensificação das lutas em todos os estados, junto aos prefeitos, a partir do plano de lutas e assistência social que defendemos. Politização e articulação de usuários e demais trabalhadores para intensificar a resistência coletiva. Precisamos falar de resistência como palavra de vez, da vez, e somar resistência com esperança. Aquela esperança do verbo esperançar, que para nós significa agir. Um beijo, era isso.